O tema da mensagem eu sempre coloco no Facebook, porque Deus fala comigo um pouco antes já. Semana passada eu preguei aqui sobre um tema difícil de se pregar, falamos sobre escatologia, falamos sobre estudo do fim dos tempos, estudo do fim. E por que é que falamos sobre escatologia aqui no domingo passado? Porque nós precisamos começar como igreja a compreender o propósito de Deus com o fim, o que para Deus é o fim. Nós precisamos como igreja começar a aprender qual o propósito de nós estarmos aqui nesse lugar, qual o propósito de nós nos reunirmos, e por que é preciso ensinar isso? Porque hoje em dia, infelizmente, muitas pessoas frequentam a igreja por conveniência, porque é um lugar que me gera alguma paz, é um lugar que me aproxima de Deus, é um lugar que eu tenho essa agenda já há muitos anos. Eu domingo à noite, se não tiver igreja, eu não sei nem para onde ir, eu perco o rumo, entrou na minha rotina. Infelizmente, muitas pessoas vêm para a igreja, porque a igreja acaba sendo uma espécie de escape para elas, esconderijo para outras, e elas não sabem exatamente por quê, qual o propósito de estarmos reunidos como corpo, como igreja. Então, nós falamos semana passada um pouco sobre escatologia, para que vocês que estão aqui e que querem permanecer aqui, e que os que chegarem entendam através da vida de vocês o propósito pelo qual nós nos reunimos aqui, o propósito pelo qual a gente começa a se arrumar às 5 horas, 5:30, para vir para cá, o propósito pelo qual nós não trocamos essa agenda tão facilmente por outra agenda. Então, se nós não entendermos esse propósito, nós vamos fazer parte dessa multidão que vai para a igreja sem entender muito bem por que está lá, ou por conveniência, ou por ser um esconderijo, ou por qualquer coisa que não seja o propósito de Deus. A escatologia, ela tem essa propriedade, revelar o propósito pelo qual nós um dia escolhemos servir o Senhor. Porque aqui nós temos adolescentes nessa plateia, nós temos jovens, temos pessoas maduras, e talvez pessoas que estão há 30, 40 anos dentro da igreja, sem discernir muito bem qual o propósito que está há tanto tempo vindo na igreja. Jovens que estão recém-vindo, estamos vindo porque eu saí da droga, porque eu saí da bebida, porque eu saí da vida errada, da balada, e aqui na igreja eu me sinto mais seguro, e tenho uma certa paz. Não é só para isso. Isso é o meio, isso é o benefício, isso é o plus que Deus agrega, mas o propósito não é esse. Então tivemos que falar um pouco sobre o fim. Por isso o tema dessa mensagem é que nós precisamos compreender o fim das coisas, porque se nós compreendermos o fim das coisas, nos será revelada a importância do começo. Como assim, Júlio? Se eu sei qual será o fim das coisas, eu consigo ter a revelação da importância do começo, de por que eu devo aceitar a Jesus, de por que eu devo ir para Cristo. Se eu não compreendo o fim, fica meio sem explicação, por isso é tão difícil de ganhar pessoas para Jesus. Vamos lá para a minha igreja, porque o único jeito de trazer convidado na igreja é se você faz um jantar, se você faz um chá, se você faz a apresentação das crianças. Aí eles vêm com qual propósito? Para comer ou para ver os que amam. E aí a gente usa de estratégia. Por isso que tem tanto método hoje, MDA, célula, grupo familiar, são métodos porque, e dizem, olha, Jesus ama você e você precisa entregar a sua vida para Ele. Por quê? Qual o propósito de eu entregar minha vida para Ele? Quando eu sei o que vai acontecer no fim, eu tenho a revelação da importância do começo, por que eu tenho que dizer sim para Cristo. E quando eu descubro por que eu tenho que dizer sim para Cristo,
eu consigo ter mais clareza para fazer a escolha do caminho, porque existem vários caminhos. A própria igreja franquia para o povo vários caminhos. Então o título da mensagem de hoje é exatamente isso: a compreensão do fim revela a importância do início, que determina a escolha do caminho. Nós temos um caminho para escolher. Se não soubermos qual é o fim, não faremos um início como tem que ser feito. E se não fizermos um início muito bem feito, não vamos conseguir fazer a escolha do caminho correto. Vocês entendem isso? Então eu creio que a mensagem deve ser rápida, prática e muito fácil de se compreender. Tudo vai depender do grau de comprometimento que você vai ter com a palavra durante esse pouco tempo que eu tenho para falar com você. Qualquer coisa que concorra com a palavra de Deus nesse momento, seu sono, sua fome, o seu relógio, o seu celular, qualquer coisa que concorra com a palavra de Deus, vai tirar de você um nível de compreensão que você precisa ter para que você discirna o seu propósito. E aí você vem para a igreja com um outro espírito. Aí quando alguém como o Júnior, que toca dessa forma, que poucas letras a gente projeta, porque ele canta no espontâneo, ele é um adorador, um dos poucos em essência no Brasil, que não é estrela, mas é santo, porque um santo não aparece, quem aparece é artista. Santo, nós somos santos. Um santo, você não vê fazendo selfie com outro, quem faz selfie é artista. E aí, quando nós entendemos o propósito, a gente vem para a igreja e tem alguém nos conduzindo numa adoração espontânea, nós entramos nessa atmosfera de adoração e passamos a adorar junto, porque num ambiente onde existem adoradores que adoram em espírito e em verdade, não há espaço para espectador, não há espaço para alguém ficar assistindo uma apresentação. Quando eu consigo discernir o propósito pelo qual eu venho para a igreja, e eu entro num ambiente onde tem uma atmosfera de adoração, eu vou junto nessa atmosfera de adoração. Quando eu não consigo, fico de braço cruzado, olhando a nota, ficou rouco, não ficou rouco, não tem a letra para a gente acompanhar, não tem letra mesmo, porque nem a gente sabe o que ele vai cantar. O Espírito Santo vai dando espontaneamente para ele, ele vai falando e se torna em adoração. Mas quem não sabe o seu propósito dentro do corpo de Cristo, porque desconhece o fim, então não teve um bom início e escolheu um caminho errado, não gosta do louvor, a voz do pastor é ruim, o pastor vai pregar de jeans e camiseta, a flor está errada, a ceia não foi. A gente começa a observar as coisas que são naturais, porque somente os espirituais conseguem conferir as coisas espirituais. E é isso que nós precisamos aprender. E é por isso que nós temos tanta dificuldade de encher esse lugar. Nós devemos ter guardadas pelo menos mais 200 cadeiras iguais a essa, esperando para o dia que precisar colocar aqui, para que pessoas venham ouvir uma palavra que talvez confronte a sua postura, que talvez desconstrua tudo aquilo que você levou uma vida inteira na escola bíblica, ainda construindo aquele modelinho, aquele desenho de vida com Deus, que Jesus é bom, que Jesus é maravilhoso, que Jesus ele tem aquela face angelical, quase feminina. E isso é uma parte da verdade. Ele é bom, ele é maravilhoso, mas como eu falei semana passada, a profecia de Zacarias 9, capítulo 9, disse que ele viria realmente sentado num jumentinho, entrando triunfante em Jerusalém, mas no 9:10 diz outra coisa. Eu expliquei semana passada, quem não estava aqui, quem não ouviu, ouça no site da igreja. Por isso existem muitos judeus que não creem em Cristo,
porque a profecia de Zacarias se cumpriu só do capítulo 9. Jesus veio montadinho num jumento, e eles se frustraram com isso, porque no versículo 10 diz que ele viria trazer justiça, que ele viria dissipar os reinos, que ele ia destruir de mar a mar os inimigos. Por isso os judeus, muitos até hoje não creem que Jesus é Messias. Mas eu falei domingo passado e reafirmo, que assim como os judeus se escandalizaram naquela época, porque a profecia de Zacarias se cumpriu só no versículo 9 do capítulo 9, talvez eu e você, se não descobrirmos qual é o propósito, como será o fim, talvez a gente se escandalize quando Jesus voltar da segunda vez, porque da primeira ele veio para remir os nossos pecados, mas da segunda ele vem para trazer justiça e retidão, e ele não vem agora montado num jumentinho, mas montado num cavalo branco, com um exército de anjos junto com ele. Na sua perna vai estar escrita Rei dos reis, Senhor dos senhores. Da sua boca sairá uma espada que ferirá nações. Ele vai vir e vai decepar a cabeça de muita gente, ele vai vir e vai derramar sangue de muita gente. E aí talvez a igreja se escandalize, porque a igreja cresceu naquele mundinho da escola bíblica só de um Jesus bonzinho, um Jesus maravilhoso, um Jesus que é amor, graça e misericórdia, e esqueceram de pregar que ele também é justiça e juízo. Quem não sabe dessas coisas vai ter uma grande surpresa no dia da segunda vinda de Cristo. Netos. Então eu prefiro pregar para poucas pessoas, tirar 200 cadeiras daqui para não dar a sensação de tão vazia, mas pregar uma verdade que vai trazer libertação para uma geração. E é sobre isso que nós queremos falar hoje, porque Ele é grande, Deus é muito grande, Ele é poderoso, e Ele tem um plano infalível, e esse plano vai se cumprir na nossa vida, porque Ele é grande, Deus é grande, grandioso de uma maneira que nós não conseguimos entender e compreender. Não há como termos a revelação do caráter de Deus toda desvendada para nós, mas aos poucos vamos conhecendo as suas virtudes e podemos discernir o que é, afinal, que nós estamos fazendo como corpo de Cristo, reunidos como uma congregação local. Fique em pé, por gentileza. Eu gostaria que você me ajudasse a atrair a presença do Espírito Santo, porque eu, além de ter limitações no que diz respeito ao meu conhecimento, eu tenho limitações que são físicas, eu tenho limitações humanas e tenho limitações espirituais, e eu sei que de mim mesmo eu não tenho condições de levar uma palavra como essa para vocês. Eu sei que de mim mesmo falta algo que é necessário para que essa palavra se torne uma revelação, se torne uma palavra que é do rema, daquilo que vem do trono de Deus, uma palavra rema, não uma palavra inspirada pelo estudo do homem, pelo psique do homem, mas uma palavra que foi gerada no coração de Deus. E para isso eu preciso do Espírito Santo, e nós temos que atrair a presença do Espírito Santo. Ele habita no meio de louvores, Ele habita no meio daqueles que exaltam o seu nome, cantam ao Senhor, dão glórias ao Deus eterno e grandioso. É o Deus que nós servimos. Aleluia, aleluia. Senhor meu Deus, quando eu maravilha dos grandes feitos vejo da tua mão, estrelas, mundos e trovões rolando, a proclamar teu nome na amplidão. Então minha alma canta a ti, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Sim, Deus. Então minha alma canta a ti, Senhor,
grandioso és tu, grandioso és tu. Quando atravesso bosques e florestas, ouvindo a brisa, pássaros cantar, ou vejo além montanhas altaneiras, o seu poder e glória proclamar. Então minha alma canta a ti, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Quando eu percebo que na cruz maldita, por seu amor, Jesus morreu por mim e me livrou do jugo do pecado, a libertei no sangue carmesim. Então minha alma canta a ti, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Quando afinal em resplendor e glória Jesus abrir as portas da mansão, eu hei de estar de joelhos entre os santos, na mais humilde vera adoração. E então cantar eternamente ali, grandioso és tu, grandioso és tu. Então cantar eternamente ali, grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor. Sim, grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Teu nome, Pai. Sobre todo nome é o teu, sobre todo nome é o teu. Não há ninguém maior do que o Senhor.
Não há ninguém maior do que o Senhor. Tu és grande. Sim, Senhor. Sim, Pai. Espírito Santo, nós pedimos que o Senhor nos dê a direção essa noite daquilo que está escrito no coração de Deus acerca do teu povo para esse dia. Que o teu Espírito Santo venha sobre as nossas vidas e que se manifeste a nós, nos dando o entendimento da palavra do Senhor. Obrigado, Senhor, pela tua presença. Obrigado pelo teu favor, pela tua graça. Obrigado, e que o Senhor ministre os nossos corações. Que o Senhor me dê a condição necessária para ser um atalaia nessa geração, para ser um mensageiro da tua mensagem, da verdade que arde em teu coração. Que a tua palavra, Deus, nos traga conhecimento, liberdade, que a tua palavra nos traga um tempo, Deus querido, de transformação das nossas vidas. Chega de mensagens, ó Deus, vazias, chega de mensagens triunfalistas, mas que o Senhor nos leve a um tempo de ouvir aquilo que está em seu coração, para que produza transformação em nossas vidas, em nossas casas, aonde nós formos, Pai. Em nome de Jesus, nós confiamos tudo a Ti. Amém, Senhor. Amém. Graças a Deus. Dê um abraço aí no seu irmão que está do seu lado, antes de você se assentar. Aleluia. Glória a Deus. Glória ao Pai, glória ao Filho e glória ao Espírito Santo. Amados, eu tenho talvez 20 ou 30 minutos para não ficar muito longo, mas eu entendi da parte de Deus de dividir essa mensagem em três partes muito objetivas, muito claras. Eu não preciso desenvolver uma linha de pensamento muito detalhada, porque há uma simplicidade muito grande nisso que nós vamos ouvir hoje. Então, não há necessidade de eu ter que construir um cenário, ligar pontos para que tenha sentido a palavra aí para vocês. Eu tenho sempre uma preocupação muito grande de, quando for falar a alguém, pedir a Deus uma didática espiritual para que o conteúdo seja absorvido pelo máximo possível de pessoas. O privilégio de pregar o Evangelho é um privilégio, embora não reconhecido por muitos, porque muitos enxergam isso como uma estatura de glória humana, uma posição de realeza no que diz respeito a império e não a reino. Muitas pessoas sobem na plataforma para uma performance humana, porque constroem impérios. Impérios são construídos através de homens que tiveram o chamado para pregar o Evangelho e se desvirtuaram do caminho. Eu tenho uma preocupação muito grande de pregar de forma que todos, ou a maioria, compreenda. Mas hoje, diferente do domingo passado, o pensamento é tão lógico, a palavra é tão clara, que não é necessário um esforço muito grande de empenhar uma didática que seja homogênea, que todos compreendam e entendam. Então, o Senhor me levou a dividir ela em três partes. A primeira parte é a compreensão do fim, que eu falei semana passada e que fiz um breve comentário hoje já aqui. É entendermos como será o fim dos tempos, sem discutir linhas teológicas, sem vir com filosofia teológica, sem se preocupar muito com o que Calvino pensa, linhas
de raciocínio arminista, ou luterana, ou o que quer que seja, sem entrar em discussão quem está certo, se é aqueles que pregam o pré-milenismo, se é aqueles que pregam o pós-milenismo, ou é aqueles que não acreditam no milênio. Semana passada, eu somente expus para vocês como será o fim, lendo no livro de Apocalipse, 3 capítulos que tem ordem cronológica. Então não foi uma teoria e nem uma tese teológica defendida. Eu particularmente creio no pré-milenismo. Eu estou me preparando para o pior. Se não acontecer nada disso, está valendo, mas eu não quero ser pego desprevenido. E o que eu tenho para argumentar e para sustentar a minha visão é a ordem cronológica dos capítulos 19, 20 e 21 de Apocalipse. Se você tiver dificuldade de ler ali, compre uma Bíblia na Nova Tradução da Linguagem de Hoje, e você vai entender mais claramente como se dará o fim, como a Bíblia está dizendo que se dá o fim. Qualquer outra teoria defendida, creiam nisso. Se vocês não creem, estudem, pesquisem e podem vir conversar comigo. Qualquer outra visão, a pós-milenista ou a amilenista, que qualquer um escolha, ele vai se dar mal ali na frente, em alguns versículos da Bíblia. Ele vai ser confrontado, a teoria dele vai ser desmontada com o que as próprias Escrituras dizem ali na frente. Para não haver quebra de argumento, eu li para vocês claramente semana passada, explicando como se dará o fim, como Jesus vai vir, como será o milênio e como será depois do milênio. Apocalipse 19, 20 e 21. É cronológico. Você pode perguntar para qualquer teólogo, pode estudar, esses capítulos têm ordem cronológica. É naquela sequência que as coisas vão acontecer. Então nós precisamos ter essa compreensão do fim. Falamos disso semana passada. Hoje eu estou só pincelando em respeito a quem não esteve aqui semana passada. Mas o que nós precisamos entender é o seguinte: às vezes é necessário ter uma mensagem como semana passada, que lemos em torno de 30 passagens bíblicas. Às vezes é necessário uma mensagem assim, para que a pessoa compreenda, porque existe aqui, como eu disse semana passada, vários níveis de capacidade de compreensão do Evangelho. Tem pessoas aqui que compreendem mais rápido, mais fácil, porque conhecem mais a Bíblia. Pessoas que têm dificuldade de compreender. Isso é normal quando se tem uma plateia como essa. Mas quando você chega num nível razoável, eu acho que eu estou num nível razoável. Eu não me considero nenhum doutor em divindade, não me considero nenhum mestre, nada disso. Aliás, se tiver aquelas gincaninha de escola bíblica, não me põe no teu time, porque eu vou chutar as referências tudo errada. Não confie que pastor, às vezes alguns me procuram no Face, me fazem perguntas, e não pense que eu te respondo de ponta de cabeça, mas eu sou estudioso. Eu vou fundo, eu não vou em rodapé de Bíblia. Então eu me considero de um entendimento razoável. Razoável. Como Paulo disse, não que eu já tenha alcançado essas coisas, mas eu estou batalhando aí, prosseguindo para o alvo. Eu não sou nenhum João, que consigo ter uma revelação como ele teve do Apocalipse. Não sou nenhum João ou o apóstolo amado, eu estou mais para Pedro,
que nego, choro e me arrependo. Então eu estou num nível ali intermediário. E é importante a gente saber em que nível está. E por estar num nível intermediário, eu não precisava, para mim, ouvir tudo aquilo que foi dito semana passada. Para mim, Romanos, no capítulo 10, verso 4, ele esclarece todo o fim. E eu quero trazer vocês, talvez, para esse mesmo nível intermediário que eu estou hoje. E que ao invés de você precisar compreender todo o Apocalipse, com aquelas histórias de feras, de besta, de dragão, de reino, de chifre, de prostituta, de cálice, de espada, talvez você consiga hoje, como eu, chegar nesse nível de compreensão que Romanos capítulo 10, verso 4, explica o fim. E você compreende o fim, porque é importante compreender o fim, para que a gente possa ir para o segundo passo. A mensagem foi dividida em 3 partes, para que a gente possa ter a revelação da importância do início. Eu preciso compreender o fim. Romanos capítulo 10, verso 4, se você quiser acompanhar a leitura, ela diz assim: porque o fim da lei é Cristo, para a justificação de todo o que crê. Vamos ler juntos isso? É importante essa repetição, para vocês memorizarem. Vamos ler juntos, digam junto comigo assim: porque... Vamos junto, não, no 3, eu acho que vai ficar melhor. 1, 2, 3. Porque o fim da lei é Cristo, para a justificação de todo que crê. Ponto final. Agora vamos compreender isso juntos. Vamos trazer luz, vamos trazer revelação para isso aqui, que o apóstolo Paulo queria ensinar para a igreja de Roma. Ele fala, porque o fim, ele está falando do fim, e ele está dando um propósito para o fim. Essa palavra aqui, depois de Cristo, que você lê, para, ali depois de Cristo, tem para, o para, ele é um prenúncio que vai ser revelado o propósito. Então o apóstolo Paulo está falando sobre fim, está dizendo que Cristo está inserido nisso, e está dizendo o propósito pelo qual esse fim vai se dar e como vai se dar. Muitas pessoas de forma equivocada entendem esse versículo dizendo, mas Jesus então não veio para cumprir a lei, porque lá em Mateus capítulo 5, verso 17, diz que Jesus mesmo falou, eu não vim para abolir a lei, ou aquilo que os apóstolos falaram, mas eu vim para cumprir. Mateus 5,17, aí algumas pessoas usam Mateus 5,17 para tirar a revelação de Romanos 10,4. E esses versículos, na grande verdade, os dois, eles falam da mesma coisa. Quando Mateus ele fala, não pensem, que Jesus diz, não pense que eu vim abolir a lei, ou os profetas, não pense que eu vim anular tudo o que eles disseram, não, mas eu vim para cumprir tudo o que eles falaram. Eu vim para realizar tudo aquilo que eles disseram. Está falando a mesma coisa que Romanos 10,4, mas Romanos 10,4 traz uma revelação. Isso que vimos aqui no versículo 17 de Mateus, é na grande verdade a confirmação de que ele viria fazer cumprir tudo o que a lei e os profetas disseram que ia acontecer. Por isso ele é o fim.
porque ele vem fazer cumprir o que estava escrito em toda a lei. Perceba aqui, meu irmão e minha irmã, rapidamente, como Romanos 10:4 define bem o fim, para que a gente possa ir para o segundo passo. Perceba como define bem o fim. Fala assim: porque o fim da lei é Cristo. Esse fim que você lê ali, esse fim no grego é telos. Porque a palavra de Deus, ela precisa ser entendida, há uma revelação, nós precisamos estudar ela, precisamos gastar tempo nela. Esse fim que está escrito ali em Romanos 10:4, não é o fim que eu e você conhecemos, fim, terminou. Esse fim é telos, que no grego significa início de um procedimento. Perceba como muda todo o entendimento, quando nós estudamos a palavra de Deus, quando nós olhamos ali na língua portuguesa e diz fim, para nós fim na língua portuguesa é o que? Acabou, terminou. Mas dos originais no grego, esse fim é telos, que significa início de um novo procedimento, algo novo que vai começar. Fim aqui, esse fim é isso, porque o fim da lei é Cristo. Agora começa um novo procedimento, ele vem para cumprir tudo aquilo que foi dito na lei, tudo aquilo que Isaías falou, tudo aquilo que Zacarias falou, tudo aquilo que Ezequiel falou. Agora é fim, ele inicia um novo procedimento, ele começa a cumprir tudo aquilo. Então o fim para Deus aqui não é o fim do nosso entendimento. É como se nós pegássemos esses 2 copos d'água. Eu tenho aqui um copo que eu ainda não tomei. Não cabe mais água aqui nesse copo. É o fim. Chegou no fim do limite do copo. E se alguém olhar e vai dizer, é o fim mesmo. Não, mas para Deus está dizendo aqui assim, aqui nesse copo, que nós olhamos como fim, limite, não cabe mais nada, para Deus é telos, está dizendo, é o início de um novo procedimento, agora você pode tomar porque está cheio. Esse copo aqui, eu vou esvaziar. Se alguém olhar esse copo, vai dizer, é o fim, não tem mais água, acabou. Mas para Deus, quando ele está falando em Romanos 10:4, ele está dizendo telos, é o começo. Ele está pronto para ser cheio, início de um novo procedimento. Vocês estão entendendo isso? Amém? Então, quando fala aqui em Romanos 10:4, porque o fim da lei é Cristo, está dizendo, agora vai começar um novo procedimento. Esse procedimento tem um nome, ele chama-se graça. Agora vai começar a época da graça. Jesus vem inaugurar algo que os nossos irmãos do Antigo Testamento não conheciam. Eu e você temos o privilégio hoje de termos a lei e a graça e estudar os dois, e isso basta para nos convencer de um bom começo. Telos, início de um novo procedimento, para ter mais compreensão ainda do fim. O que vai acontecer? Jesus Cristo, ele vai vir agora. Agora ele vem para começar um novo procedimento. Ele veio a primeira vez. Para que ele veio a primeira vez, meu irmão e minha irmã? Para pagar a nossa dívida, o nosso pecado. Para isso ele veio, para a remissão dos nossos pecados. Jesus vem a primeira vez para ser morto, crucificado como um cordeiro calado, vai para o matadouro, ele foi para a cruz. Agora, Cristo, ele vai vir a segunda vez, e aí, essa é a última, não haverá uma terceira, essa segunda é a última, e aqui diz qual o propósito desse fim, dessa segunda, dessa última. Quando fala para, vai revelar qual o propósito, para que ele vem.
Que novo início ele vai tomar? Que novo procedimento vai ser esse? E aí diz aqui, para a justificação. Ele vai tornar reto aquilo que a humanidade entortou. Ele vai exercer domínio na política, na economia, ele vai exercer domínio na humanidade. Tudo aquilo que nós, os humanos, tornamos torto, aprendemos domingo passado, justificação é retidão, é tornar reto, é certo, é íntegro. Então ele vem para quê? Ele vem agora nessa sua segunda, última vinda, com um propósito, para tornar reto, para justificação. E de quem? De toda a humanidade? Ele vem para tornar reta toda a humanidade? Ele vem para justificar toda a humanidade? É uma pergunta. A resposta está no próprio texto: absolutamente não. Ele não vem para justificar toda a humanidade. Põe o texto, por favor. O texto diz que ele vem para a justificação de todo o quê? De todo o que crê. Ele vem para justificar um povo, ele vem para justificar um corpo, uma parte. E se eu não discernir bem esse fim, eu não vou ter justificativa que me convença a começar, e começar certo. E se eu não começar certo, a minha vida, já falamos sobre isso, é de escolhas. Eu vou escolher o caminho errado, e não é o caminho daquele que crê. Vocês estão comigo, sim ou não? O texto diz isso, que ele vem para a justificação de todo aquele que crê. Essa justificação de Romanos 10:4 do grego é dikaiô. Dikaiô. Eu não sei qual é a pronúncia, talvez tenha alguém melhor do que eu em grego aqui. Eu não sei o sotaque grego, mas se escreve D-I-K-A-I-O-O-T-U. E esse dikaiô tem um significado, essa justificação tem um significado. Quer dizer, o reestabelecimento de uma nova pessoa. Dikaiô significa reestabelecimento.